Chegamos nesse capítulo que é muito difícil. Confesso aos irmãos que este é um capítulo de muito difícil interpretação. E ele é um capítulo formado basicamente por duas parábolas. E por si só, isso já requer de nós um esforço muito grande para entender o que Cristo está falando, porque este discurso não está desconexo com aquilo que ele veio falando no capítulo 15, que é formado exclusivamente por parábolas. Esse texto é um texto bem complicado, porque Jesus fala algo aqui em que muitas vezes nós não vamos conseguir entender aquilo que ele está falando. Uma frase deste capítulo me deixa bastante pensativo, que é o versículo 16 e 18. Você sabe o que está escrito aí no 16 e 18? No versículo 16, no capítulo 16, versículo 18, Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E ele continua discorrendo o texto e ele fala a seguinte coisa. Ele diz que da iniquidade esta pessoa que é ímpia, caminhava erradamente, ela tirou boa coisa da sua própria impiedade. Isso é muito estranho. É estranho Jesus elogiar alguém que faz algo errado, mas que daquilo que fez de errado, conseguiu algo certo. Me parece estranho isso. E creio que todo o capítulo, e que daqui para frente, Jesus começa a dizer então, aquilo que aqui no final, no versículo 31, ele nos dá a amplitude daquilo que ele deseja falar. O versículo 31 diz que se estes não ouvem Moisés e os profetas, como eles ouvirão alguém que ressuscita dos mortos? Jesus desenrola todo o seu ensino e nos propõe, nos mostra regras e valores que no seu tempo, que nos seus dias eram vigentes. Isso nos ensina muito, só por olhar isso. Olhando somente isso, nós já podemos aprender de que nós não podemos viver pelo padrão vigente do nosso tempo, e sim por tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Isso já é algo fundamental na nossa vida. Mas eu quero ir mais longe um pouco e quero te perguntar o que nós temos ouvido. No que tenho sido persuadido, no que tenho sido convencido a viver. Falas e momentos exteriores ou interiores estão me fazendo tomar decisões na minha vida? Coisas que eu escuto, coisas que eu sinto? O que eu devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer e o que eu não posso fazer. A primeira coisa que me parece muito clara aqui nesse texto é de que muitas vezes as pessoas vivem de maneira egoísta e voltadas para si mesmas. Versículos 24 e 27. Olha o que está escrito aqui. Diz assim no 24: Então gritando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. 27. Cadê você, 27? Aqui. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande a Lázaro à minha casa paterna. Manda a Lázaro. O inferno não mudou a mente desse homem. A consternação do inferno não mudou a atitude desse homem. Perceba que, mesmo estando no inferno, ele diz a Abraão para que Abraão mandasse a Lázaro, aquele pobre que estava na porta da sua casa, na porta da sua residência, mendigando, porque este homem era inferior a ele. Mande a Lázaro ir a água molhar o dedo para molhar a minha boca. Mande a Lázaro ir, nem o inferno mudou a atitude desse homem. E em muitas vezes, muitos de nós, na sua individualidade, continuam a tomar decisões egoístas.
Queridos, decisões egoístas são decisões do inferno. Decisões egoístas são decisões baseadas na idolatria do eu, na satisfação daquilo que eu sou. Este homem, apesar do tormento, não muda a sua prática. Ele entende de que Lázaro, mesmo estando no céu, ainda continua a ser seu escravo. Versículo 19. Me mostra outra vez este homem, agora não no inferno, mas na prática da vida, vivendo uma vida centrada nele mesmo, no eu. Versículo 19, nos diz que ele se regalava esplendidamente. Ele vivia a sua vida de forma dissoluta, e isso me faz lembrar de um personagem que está descrito no capítulo 15. Quem é este personagem no capítulo 15 que vivia dissolutamente? Perceba que Jesus está conectando as parábolas. Este homem vivia esplendidamente. Alguns comentaristas comparam essa passagem com a passagem do filho pródigo. Alguém que era muito rico e que gastava a sua riqueza satisfazendo o que sua vida desejava. Podemos falar sobre aquilo que leva as pessoas a gastarem suas vidas e bens em nosso tempo? Se eu parar aqui e perguntar, por exemplo, Eudes, Eugênio, Dariel, Charles, Reginaldo, se eu perguntar a vocês sobre padrões que nos parecem deste tempo em que as pessoas investem em suas vidas, nós teríamos certamente palavras, frases que demonstrariam a percepção de cada um dos nossos irmãos diante daquilo que as pessoas no nosso tempo têm gastado a sua vida. Mas eu quero, nesse momento, olhar de forma abrangente e olhar como um todo a sociedade, não momentos específicos, mas me parece que a velha frase dos anos 80 pode ser aplicada à vida deste homem e aplicada à vida deste tempo, da sociedade deste tempo. A frase muito famosa na década de 80 era: viva sexo, drogas e rock and roll. Viva o prazer da carne, viva o prazer das emoções e viva o prazer do descompromisso com a vida. Viva por meio da sua satisfação, independente do que isso vai provocar na sua vida. Nós vivemos na década de 70, 80 e, por consequência desses anos, dessas décadas, vivemos também agora, de fato, a dissolução, a vida dissoluta, gastada de qualquer maneira, apenas voltadas para os seus prazeres. Apenas voltada para aquilo que nós temos como prazer e vontade de fazer. Vivemos a era da falta de responsabilidade. Quantas pessoas vivem isso? E quantas pessoas lutam, trabalham duro para simplesmente poderem viver de forma abundante aquilo que lhes dão prazer. Existem pessoas trabalhando de forma tão intensa que têm abandonado família, que têm se esquecido dos valores reais da vida, se esquecem da igreja, se esquecem do próximo, se esquecem das pessoas que o amam. Em nome de uma busca desenfreada, praticam aquilo que lhes traz prazer. Versículo 29. Vocês já têm Moisés e os profetas. E eu quero te perguntar, por que nós continuamos a viver assim? Por que a nossa sociedade, tendo Moisés e os profetas, permanece caminhando na mesma direção e vivendo esta vida dissoluta que busca apenas o prazer pessoal, um desejo pessoal realizado? Nós temos, por meio daquilo que o Antigo Testamento nos traz, um conhecimento claro daquilo que Deus deseja para a vida de cada um de nós. Por que continuar a viver assim? Irmãos, aqui então, eu encontro a resposta do versículo 8. Quando eu leio, vocês têm Moisés e os profetas, eu encontro a resposta àquilo que ele disse lá no 16, versículo 8. Quando Jesus diz, o filho das trevas é mais prudente do que os filhos da luz, e da sua iniquidade ele tira boas coisas, ao olhar para isso aqui, eu percebo Jesus dizendo,
Os iníquos, os perdidos, têm tirado boas coisas da sua iniquidade. Vocês têm Moisés e os profetas e permanecem numa vida de pecado. Quem é mais prudente aqui? Jesus responde a essa fala dele, nos dizendo e dizendo a estes homens, e a quais homens Jesus está falando isso? Jesus está falando isso, se você ler aí no versículo 14, está dizendo aí para quem Jesus está falando isso? Jesus está falando isso aos fariseus, aqueles que detinham a palavra do ensino da lei. E a palavra do ensino da lei desembocava não em vidas transformadas, mas em vidas cativas pela escravidão de algo que não salva ninguém. Estes homens estavam levando as pessoas a uma vida que não existia qualquer mudança, mesmo tendo Moisés e os profetas à sua disposição para mudarem a sua vida. Deus, tendo recursos espirituais, ter Moisés e os profetas significa de que nós temos a palavra de Deus, nós temos recursos espirituais, nós temos relacionamento com Deus, mas muitas vezes ainda estamos presos aos desejos que nos afastam da vida santa proposta por todos esses dois textos. Caímos em pecados que nós mesmos estamos condenando. Viver para si mesmo, como este homem, mesmo no inferno, segundo a parábola, disse, olha, mande a ele a vir aqui e fazer para mim, me ajudar aqui. E a palavra então que Jesus diz é, não é possível, depois da condenação ou depois da salvação, se ter mais oportunidade. E aí, irmãos, entro agora na segunda questão que me faz pensar nesse texto. A morte e ressurreição não são ouvidas por pessoas que pensam em si mesmas. Nós temos Moisés e os profetas, mas pessoas que pensam em si mesmas não vão escutar o que a Bíblia diz. Jamais escutarão o que estes homens, do que esses textos, do que estas histórias podem trazer para a nossa vida. Pessoas que pensam em si mesmas jamais olharão para Moisés e os profetas. E aí eu entro exatamente no versículo 31, aonde Abraão diz, mesmo que alguém ressuscite, eles não crerão. Jesus aqui estava falando de quem? Muito fácil, gente, como dizia a minha professora de física. Jesus contando a parábola, citando Abraão, diz, nem que ressuscite alguém dos mortos, eles crerão. Ele está falando dele mesmo. Ele está apontando para a cruz do Calvário, para o momento de morte e ressurreição de Cristo. Ou melhor, para a sua morte e ressurreição. Cristo demanda e mostra a esses homens que mesmo que alguém venha dos mortos, eles não creriam, porque os seus corações eram corações voltados para si mesmo. Irmãos, farinha pouca, fala todo mundo bem bonito, farinha pouca, era exatamente o que estava acontecendo aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quero salvar meus 5 irmãos. Manda Lázaro ir lá falar com eles. Mais uma vez este homem está olhando para ele e para aquilo que ele amava. Primeiro, ajude a mim. Agora ajude os meus irmãos. Ajude a minha família. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A confissão de um morto e ressurreto não vai servir para eles. Jesus é bem claro dizendo que mesmo que alguém ressuscite, eles não crerão. Irmãos, a resposta dada pela parábola é que não vai servir. Hoje nós temos lei e os profetas. Nós temos Cristo revelado por meio dos evangelhos. E nós temos os ensinos de Cristo explicado
e exemplificado, aplicado por meio dos apóstolos em suas cartas, nós temos o texto de Apocalipse nos mostrando o fim de todas as coisas, mas mesmo assim, vivemos em uma sociedade que está voltada para si mesmo. Não adianta ressuscitar dos mortos. Muitos não crerão na vida de Jesus. Aquilo que estes homens viviam é aplicado no dia de hoje. E claramente a gente pode perceber o que acontece. E aqui, irmãos, eu entro naquilo que eu fiz no dia 1º de dezembro. Na ceia que aconteceu aqui na igreja. Onde no decorrer dela eu sabia que alguns irmãos se sentiriam desconfortáveis. Aonde alguns irmãos comentando com outros, disseram, o pastor fez uma heresia danada. Teve gente que chegou a mim e disse, pastor, aquilo que o senhor fez não é muito estranho para mim, pastor, me explica. Já que somente poucas pessoas me procuraram, eu quero explicar isso diante da igreja. Eu quero mostrar diante da igreja o motivo pelo qual eu fiz aquilo. O que fizemos, é a minha pergunta, nós realizamos a ceia no dia 1º de dezembro. O que fizemos na segunda, no dia 2? Após aquele momento que tivemos aqui, o que aconteceu na minha e na sua vida no dia seguinte? Na ceia celebramos o Cristo morto e ressurreto. O que fizemos com a nossa vida no dia 2? O 2 de dezembro, irmãos, é apenas uma metáfora para representar a comunidade, representar as pessoas e as suas vidas depois do domingo da ceia. A expressão dia 2 é apenas uma metáfora para isso. E essa metáfora nos leva a uma coisa que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. E foi hoje o que dissemos também na escola bíblica. O autoexame é de uma certa dificuldade com aquilo que ministrei na ceia. Aqui quero me explicar em respeito a vocês. Diz a Bíblia que quem bebe e come sem discernir, come e bebe para a condenação de si mesmo. Quem professa a Cristo publicamente, como professou no domingo da ceia, não pode na segunda viver segundo o velho homem. O que eu fiz no domingo foi provar por A mais B mais C mais D mais H mais J mais K mais Z, de que muitas vezes estamos participando da ceia como verdadeiros hipócritas. Porque na segunda vivemos exatamente como vivemos até o sábado. O escândalo que alcança a nossa vida deve ser o escândalo do pecado da segunda, não do convite de domingo. O pecado realizado no domingo deve ser muito mais gritante na sua vida do que o beber e comer indignamente o pão e o vinho de domingo. Quem publicamente confessa a Cristo deve publicamente vivê-lo. E se vocês lembram, por mais de 5 vezes eu disse, quem publicamente confessa a Cristo, come do pão e bebe do vinho. Quem publicamente confessa a Cristo, deve publicamente vivê-lo. Quem publicamente confessa a Cristo, deve querer se batizar. Quem publicamente bebe a ceia de Cristo, deve mudar de vida. Batismo, irmãos, é consequência de uma vida salva. Ceia, irmãos, é consequência de uma vida? Ambos são frutos da mesma salvação e consequências da ação de Cristo. Tanto o desejo do batismo quanto a participação da ceia se referem àquilo que Cristo fez, não àquilo que eu e você pensamos.
No domingo, na segunda-feira, na reunião de liderança que tivemos aqui, conversando com o irmão Ivanildo, eu contei para ele todo o contexto e ele disse: pastor, o que rege a igreja de Jesus não é a confissão doutrinária. O que rege a igreja de Jesus é a palavra de Deus. Se a nossa confissão, em algum momento encontra dificuldade, nós temos que questionar a confissão, não a palavra de Deus. Jamais, irmãos, jamais serei alguém que negará a ordenança do batismo. Nunca, jamais. Pelo contrário, como batista, ainda imputo a essa questão aquilo que nós publicamente defendemos, que o batismo só é possível para aqueles que publicamente declaram Cristo como seu Salvador. Agora, quem nos declara salvo é o batismo ou é o nosso Salvador? Batismo não salva ninguém. Batismo não coloca ninguém no céu. O que nos coloca no céu, e como eu disse no domingo passado, o que me permite participar da mesa de Cristo é a salvação de Cristo na minha vida. Batismo e ceia é consequência da salvação. Isso aqui é muito importante, porque é exatamente isso que nos difere de muitas outras religiões. Tudo acontece por meio de Cristo. O que garante o acesso a ambos é Cristo. E se nós aqui participamos, bebemos, mas não só bebemos, se nós nos batizamos e nos batizamos indignamente, nós somos réu confessos. Nós estamos nos batizando e tomando a ceia para a condenação de nós mesmos. Contei hoje aos jovens a respeito de um concílio que eu participei. E nesse concílio, que foi muito tumultuado, quando perguntaram ao candidato assim, porque no momento do concílio da Igreja Batista, onde pastores se reúnem para conciliar o conhecimento do candidato, ou pelo menos deveria ser assim, perguntaram ao candidato: como foi sua conversão? Quando foi sua conversão? E ele disse, irmãos, exatamente essas palavras que eu vou te dizer. Eu me converti 2 anos depois que eu me batizei. Eu não estou falando de um cidadão comum que está sendo perguntado. Eu estou falando de uma pessoa que se coloca à disposição de Deus para pastorear e direcionar o povo de Cristo. Existem pessoas, inclusive no nosso meio, que bebem e comem indignamente. Mas muitos testemunhos eu recebi ao longo dessas 2 semanas de pessoas dizendo: pastor, eu necessito de Cristo. Nós precisamos olhar para a Bíblia e para o texto sagrado, olhando não como algo para corroborar a minha prática, mas para este texto falar a nós e dizer como nós devemos caminhar. E o que o texto está me dizendo, irmãos, é de que muitas vezes, mesmo Cristo ressurreto, não convencerá pessoas do seu caminho da perdição. E se isso não te assusta, e se a provocação que eu fiz não te assusta, se isso não provoca em nós uma profunda reflexão e uma profunda mudança de vida, nós estamos no caminho deste homem rico, que ao chegar no inferno, vão continuar achando que as pessoas precisam nos servir. O que garante o acesso ao batismo e à ceia é Cristo. E aí, irmãos, não se escandalizem. Não se escandalizem, irmãos. Quem comeu e bebeu sem discernir, comeu e bebeu para a sua condenação, sua condição de vida e a continuidade de sua confissão. Eles comem e bebem, condenando a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Não é o batismo, irmãos, que vai salvar essas pessoas. Não será
um olhar e levantar que vai salvar ninguém. Não se escandalizem, porque pessoas indignas tomaram a ceia, porque elas beberam e provaram de que elas são condenadas. Mas todo aquele que bebeu e na segunda-feira disse: eu não sou digno disso, eu não podia ter feito isso, eu não tenho razão para ter ido lá na frente, eu careço da salvação de Cristo, eu careço de Jesus Cristo, eu preciso que Cristo transforme a minha vida, eu não quero mais viver o que eu vivia, eu preciso mudar de vida, eu preciso de Cristo. Isso prova de que algo aconteceu nessa vida. E se algo aconteceu, o Espírito Santo de Deus transformou o coração deste, o convenceu do pecado, o convenceu da justiça e o convenceu do juízo. E eu tenho certeza de que este, na segunda, não era a mesma pessoa do domingo. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que eu tenho dentro de mim, é coragem. E eu pago um preço alto por isso. Mas se eu tenho também coragem dentro de mim, eu a tenho no anúncio da palavra e da verdade da palavra, para que o povo de Deus não seja enganado. Mais uma vez eu digo, não se escandalizem pelo que aconteceu. Porque o que aconteceu foi Cristo manifestando o seu Espírito no meio do seu povo e provando para cada um de nós quem de fato é dele e quem não é. E quem não é, sabe exatamente que não é. Porque comeu, bebeu e na segunda continuou a praticar os mesmos atos de injustiça que praticavam no domingo. Mas aqueles que comeram e beberam, olhando para este momento como um momento onde Cristo fala conosco e diz: desse jeito não dá, meu filho, muda de vida. E a partir da segunda, encaminharam a sua vida, encaminharam a sua jornada de vida, os seus pensamentos, os seus desejos, a sua obra em direção a Deus. Como diz o texto de Lucas 14, o que aconteceu no céu? Aconteceu festa, gente. E regada a muita música dos anjos. O coral perfeito dos anjos cantando. Glória, glória nas alturas. Nós precisamos nos alegrar quando um pecador se arrepende. Muito mais do que algo que eu não concorde. Nós estamos vivenciando momentos aonde Cristo, e eu tenho dito isso já praticamente 2 meses, o ano de 2025 na Betel vai ser um ano onde Cristo virará essa igreja de cabeça para baixo. Se prepare, se segura na cadeira, porque Deus não brinca com a sua palavra. Deus não brinca com a sua palavra. E hoje nós lemos em Gálatas capítulo 6, Deus não se deixa zombar. Deus irá fazer algo novo nesta igreja, de que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, aquilo que Deus fará no meio do seu povo. E se você não crê nisso, você contemplará com os seus olhos. Mas cuidado, que pode ser que você se encontre no meio disso, desorientado. E muitas pessoas que poderiam conhecer a Cristo por meio da sua vida, poderão ter se perdido por causa da sua inércia. A palavra de Deus diz, versículo 31, Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O nosso Jesus ressuscitou. Está vivo e governando as nações, e governando este tempo, e governando a vida daqueles que comeram e beberam para a sua realidade de vida transformada. E eu vou dizer àqueles que vão se batizar no dia 31,
E, aliás, eu disse isso quando eu acabei o culto. Quem comeu e bebeu, o que ele fez foi assumir um compromisso diante da igreja, que ele passará pelas águas do batismo. Quando eu contei isso aos jovens na classe, uma irmã disse: pastor, o senhor enganou a gente. Eu falei: eu não enganei ninguém. Pelo contrário, a minha tentativa foi mostrar quantas vezes o nosso coração hipócrita está vivendo uma vida religiosa. Eu disse a Adriele, aqui na frente, estava ela e o seu esposo, e eu disse a Adriele: você tem um compromisso comigo agora e com a igreja. Você não pode mais negar o batismo. Aquele que ainda não é batizado em Cristo Jesus, mas é convertido, entende a sua necessidade de Cristo, e não não é batizado, e por isso na hora eu disse: quem aqui professa Jesus como seu Salvador? Fique de pé. E eu disse: tem água, o que impede de você ser batizado? Nada impedia. Nada impedia. Ao beber e comer, você que não é batizado, o que você disse para mim e para a igreja é de que você agora necessita passar pelas águas do batismo. Eu amarrei você comigo. Eu amarrei você com a doutrina bíblica. Eu não fiz heresia. Eu apenas apliquei a realidade no sentido contrário. Psicologia reversa. O que eu mostrei, irmãos, com toda a força, e na segunda-feira meu coração estava alegre, feliz, e até hoje está. Porque o que na verdade aconteceu foi Cristo se manifestando no meio do seu povo. E eu não tenho medo de falar o que eu estou falando. Disse a algumas pessoas que comentaram comigo, buscando entender o que tinha acontecido. E a frase que eu disse foi: Deus vai fazer coisas novas no nosso meio. E normalmente coisa nova faz a gente ficar meio desconfiado. Mas sabe que as coisas novas que Jesus vai fazer, todas elas estão escritas no livro da vida. Não vai ter ninguém aqui pulando, subindo, quebrando lâmpada, pulando. Ninguém vai fazer isso aqui não. Pode ficar calmo. Não vai ter esse tipo de exagero. Mas o que vai ter sim é Jesus mexendo com os nossos corações. E hoje na RBD, eu falando sobre aquilo que Reginaldo comentou com a gente aqui na segunda-feira passada, ele perguntou: pastor, a quem nós vamos prestar conta, ou como os líderes vão fazer para cobrar os outros? Como nós vamos fazer as prestações de contas? E aí eu disse: eu vou cobrar fulano, fulano vai cobrar ciclano, e assim por diante. E aí eu perguntei na EBD: mas quem me cobra? Quem vai me cobrar de alguma coisa? Quem? Fala alto, por favor, irmã. Você quer estar no meu lugar? A gente troca agora. Eu troco com você. A gente troca e a vida continua. Só que eu vou ter que voltar para o Rio. E você assume meu lugar. Eu não tenho problema com isso não, irmão. A igreja é de Cristo, não é minha não. Quem manda aqui é Cristo, não sou eu, e muito menos a Assembleia da Igreja. Quem manda na Betel é Cristo. Escutem o que eu estou falando. Cristo é o Senhor dessa igreja. E por ser o Senhor dessa igreja, nessa noite Ele tem uma pergunta a fazer para a gente. A pergunta que Cristo tem é: que atitude vamos tomar diante daquilo que temos visto e ouvido? Como será a sua segunda? Como será o dia de amanhã na sua vida? O que você vai fazer da sua vida amanhã? Como será o seu levantar amanhã? O que você vai fazer no seu dia amanhã? Quando você levantar, como sua cabeça vai estar? Tem uma igreja, a igreja do meu pai. O jargão da igreja para o culto de domingo é: o seu domingo nunca mais será o mesmo. Eu vou assumir um aqui para a igreja: as suas segundas
nunca mais serão as mesmas.